Muito boa noite, amigos e amigas. Vamos aproveitar de fazer mais uma pequena reflexão neste cair de noite deste dia 12 de agosto de 2025. Amigos e amigas, nós vemos o que está acontecendo no nosso país e também em outros países, como estão as pessoas com comunicação e autoridades em relamentos externos com outros países, numa comunicação enviesada que não chega direito da forma que devia, onde falta a diplomacia, falta aparentemente um preparo melhor para o cargo das autoridades, como se diria, eu gosto muito dessa palavra, a liturgia do cargo está deixando a desejar. Isso é muito importante. Essa palavra liturgia se aplica a tudo que a gente faz na vida, das pessoas mais simples até as autoridades, as pessoas que estão em qualquer cargo, seja em qualquer um dos três poderes, ou seja, nas empresas privadas ou públicas. É muito importante se trabalhar com aptidão a liturgia do cargo que se exerce. Disso depende a competência e o bom desempenho de qualquer um profissional. Ainda mais pessoas, autoridade do executivo, do legislativo ou, digamos, do judiciário. Em tudo isso é muito importante uma boa liturgia no cargo que exerce, de conformidade com a disciplina, com o que é necessário ser feito, a forma como é para ser protocolada as coisas no exercício daquele cargo. Também não é de menor valor nos rituais religiosos para aqueles que sabem muito bem professar a sua fé. E é o que está faltando nos dias de hoje. E aqui eu tenho algumas passagens bíblicas, e eu estou começando com as passagens bíblicas, mas eu adianto que eu vou fazer uma ligeira menção de alguns generais, do Brasil, que foram colocados ou nomeados para serem adidos na China, trabalharem lá na China. E antes de se pensar qualquer outra coisa, eu quero dizer que nós temos 3 generais brasileiros há muito tempo nos Estados Unidos, como adidos lá nos Estados Unidos. Eu ainda vou falar um pouco o que é que significa o trabalho de um adido, mas eu estou dando a entender isso. Mas como eu aqui falei muito de liturgia, a gente vê as confusões e o que está ocorrendo com o ex-presidente, com o filho do ex-presidente, com os que se diziam Deus, pátria, família e liberdade, mas na verdade o Deus é um governante de outra nação, a pátria não é a pátria brasileira, a família é somente a deles e não a de quem votou neles, e a liberdade não é outra coisa senão a libertinagem, a licença de cometer crime e ficar impune, e isso está fora de qualquer liturgia. Isso não se encaixa em nenhum tipo de liturgia, nenhum tipo de exercício de cidadania simples também não. Então Jesus, após ter morrido e ressuscitado, ele apareceu lá para falar em Lucas capítulo 24, versículo 44, para falar da importância da liturgia. E aí ele disse, era importante cumprir o que as escrituras falavam dele, que ele viria para pregar para o reino de Deus, trazer a liberdade aos cativos, trazer esperança a quem já não tinha esperança, aos fracos, aos órfãos, aos oprimidos, mas que ele teria que sofrer e que morrer pela mão de homens maus e assim consolidar com letras acima do ouro, ou de pérolas, do que possa haver de mais precioso, consolidar a sua função, a sua missão na terra, com letras de um valor incalculável, de uma preciosidade incalculável. Então está aí a importância da liturgia praticada até por Jesus Cristo. E aqui em Provérbios 21, versículo 27, está a dizer que o sacrifício daquele que é perverso, daquele que não concorda com a liturgia, daquele que é fora da lei faz questão de ser, porque gosta de ser,
o sacrifício já é abominável em si. E o pior ainda, se ele for feito com maligna intenção, que geralmente é, mas aqui fica visto que poderia ser um sacrifício até no momento que ele estivesse com pensamento neutro, mas se já é abominável, porque ele só trabalha no que é mal, fora de qualquer liturgia, fora de qualquer lei. E pior ainda com má intenção. E em Salmo 117, versículo 9, fala muito da nossa dependência, da nossa busca, da nossa necessidade de buscar o socorro de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é quem nos vivifica a cada momento, e Ele é a nossa ressurreição, a nossa salvação e a nossa liberdade de todos os perigos em todos os momentos. Então diz que em Salmo 117, versículo 9, melhor é buscar refúgio em Deus do que confiar em príncipes, que às vezes são falhos nas suas promessas e fracos no exercício da liturgia, muitas vezes, como nós podemos ver hoje. Nem sempre houve algum momento alguns príncipes notáveis, mas é mais confiável buscar a Deus, que este é seguramente o mais fiel. Em Provérbios 16, 22, fala que o entendimento a respeito de tudo isso que a gente tem falado, a respeito das coisas sagradas, a respeito da lei de Deus, o entendimento é fonte de vida para quem o possui. Ele preserva a vida, ele é fonte de vida. E quem não tem entendimento acaba sofrendo as consequências e chamando os outros de injusto, de ditador disso, ditador daquilo, ou da toga, não sei de que mais, mas não vê que não usou o entendimento se era que tinha inteligência para ter entendimento. Tá certo, gente? E Provérbio 27, dos versículos 23 até o versículo 27, está falando dos cuidados que se deve ter, da prudência com o que se possui, com o patrimônio, e aqui ele fala do cuidado com porque ali o povo era mais camponês, mais criadores, mais pastores, cuidado com as ovelhas, o cuidado com todas as necessidades e com as cabras, e mostra a utilidade, que às vezes a pessoa, até principalmente pessoa jovem, criada aí, vê dos pais laborar, não vê o quanto é útil, o quanto é importante aquilo, e então ele está aqui instruindo o quanto é importante o leite das cabras, os cabritos, o vestuário que era tirado com a lã das ovelhas e etc. E é dentro disso, desse cuidado, desse trabalho, e agora eu vou entrar na história dos adidos, que os países que prezam pela sua soberania, pelo seu patrimônio, pelo seu povo, pela sua gente, também têm os seus militares, os seus generais, e que às vezes são mandados, como agora esses que são enviados para a China. Nos Estados Unidos já existem 3, e agora são 2 enviados para a China, e incluem mais de 5 pessoas, tem coronéis, tem almirante e outros. Tá. Então essas pessoas vão prestar um serviço na China e também na Tailândia. São 2 países lá, não tão distantes, na Ásia, os 2, onde terá uma integração maior. O que faz os adidos, segundo o comandante Robson Farinazzo, que ele já foi adido do Brasil também, no exterior, os adidos se reúnem com militares de outros países, onde eles são nomeados para trabalhar, acompanham os exercícios militares, acompanham a indústria bélica do país, a utilidade, a necessidade, aprendem sobre como manejar outras formas de defesa, diferente daqui do Brasil, outras formas de armamento, e eles trocam ideias nesse campo, e também eles acompanham autoridades que estão, assim, em defesa, autoridades que estão a serviço, digamos, qualquer autoridade brasileira que for para a China, que for para a Tailândia, poderão estes adidos, alguns, se fazerem presente na comitiva de segurança daquela autoridade brasileira, não somente eles, mas juntamente, em conjunto, com as autoridades militares daquele país em que ele está a prestar serviço. Então, em caso de, digamos, de um possível perigo de guerra, de um confronto,
esses adidos que estão naquele país, eles têm uma facilidade de ter uma conexão melhor entre, digamos, o Brasil e aquele outro país, para proporem um sistema de defesa que possa levar o presidente do país a negociar com mais autoridade com o país que o ameaça, a mostrar que não está sozinho, a mostrar que está trabalhando prudentemente na segurança dentro e até a partir de fora do país com os países congraçados, países amigos. Então, há uma troca de tecnologia, há uma troca de muitas informações e um crescimento para esses países. E assim como daqui vão adidos para lá, podem vir de lá para cá para se integrar às nossas Forças Armadas, conhecer também um pouco e trocar ideias, ok? É mais ou menos isto daí. Então, gente, a gente viu como está a situação aqui no Brasil, dos políticos, como a coisa anda, a gente está vendo todo momento como a coisa anda, um pouco há perigo na área dos três poderes, a nossa segurança nacional também anda um tanto ameaçada, mas temos um presidente e temos pessoas de boa vontade no comando, com mais força, para ir segurando a barra. E que Deus possa abençoar, que não se deixe a peteca cair. Ok, gente? Parece que está de bom tamanho. Eu até queria falar, como o meu canal sempre fala de riquezas naturais, também, principalmente, eu até queria falar dos 5 mel top de abelhas sem ferrão no Brasil, abelhas nativas, e que poderiam ser melhor valorizadas e cultivadas, ajudar melhor a preservar o nosso meio ambiente, mas vai ficar para a próxima, ok? Um abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa. Se o Criador assim nos permitir, acredito que Ele permitirá. Fé em Deus, firmeza e pé na estrada. Amém. Glória a Deus.